né? E o ganho que a Focus traz é economia de tempo do desenvolvedor, que é um dos profissionais mais difíceis de achar e de treinar e etc. E mais uma coisa, a gente tem Focus no nome, mas a gente consegue, com as nossas APIs, garantir que você mantenha o foco no rastreio, na logística, no que você faz, no teu core, né? Imagina você estar implementando uma baita funcionalidade de tracking e cai o servidor, não tem para quem ligar. Então, pra gente faz sentido criar a melhor automação possível para cada documento fiscal, para cada município, para cada situação. Então, é otimização de tempo mesmo. Olá, amigos do Estúdio PSC, nosso podcast para o seu conhecimento. Eu sou José Moreira, host do canal, CEO da MyTrack, que patrocina esse podcast. Esse podcast tem o intuito de trazer conhecimento para você com a história e com a entrevista de empreendedores, amigos da MyTrack, fornecedores, clientes e amigos. Dessa vez eu estou aqui com o amigo Ricardo Acras, da Focus NFL, onde a gente vai falar de startup, tecnologia, inovação, de integração entre sistemas, reforma tributária e muita coisa boa. Principalmente nesse ano em que o Ricardo aí completa 20 anos aí com a Focus NFL, com essa história fantástica de empreendedorismo. E vai contar isso tudo pra gente. Eu não vou antecipar aqui, meu amigo, porque quem vai contar é você. Mas antes de você contar essa história, eu já queria começar aqui com um assunto aqui, que é o tema que todo mundo está falando, reforma tributária. E na sua especialidade, que é a emissão de documentos fiscais, qual é o impacto da reforma tributária aí nesse negócio de nota fiscal de serviço, cupom, CTE, toda essa parte de emissão de documentos, como isso impacta? Fala pra gente aí. É isso aí, não é pouca coisa, né? Primeiro, obrigado pela oportunidade aí, MyTracking, parceiraça nossa aí. E é um prazer gigante estar aqui com vocês. E vamos falar de tudo isso aí, vamos ver se vai dar tempo, né? A gente vai estendendo aqui, vai levando. É isso aí. Sobre a reforma tributária, é importante entender a ordem das coisas, né? Primeiro foi aprovada a reforma em si, em seguida vem as leis complementares que regulamentam e detalham alguns pontos que a reforma deixou em aberto, e atrás disso tudo vem o pessoal técnico traduzindo isso, como que isso vai aparecer nas notas fiscais, nos CTEs, em todos os documentos fiscais, porque você precisa destacar esses novos impostos, né? Então, aí a reforma tributária, ela traz esses 3 novos tributos, né? O IBS, o CBS e o IS. Esse terceiro não é exatamente um tributo, ele é mais aplicado a produtos maléficos para a saúde, para o meio ambiente. Mas o que importa é que esses 3 impostos precisam estar traduzidos nos documentos fiscais. Então, do ponto de vista de emissão desses documentos, tem saído as notas técnicas que regulamentam isso, dá nome aos campos, dá estrutura para o novo XML, dá novas validações de esquema. Então, do ponto de vista técnico, para emitir as notas fiscais, é isso, novos campos e novas validações. Porque agora, tipo assim, o cara que emite, vamos pensar aqui no padrão aqui, nota fiscal eletrônica, né? Naquela DANF, né? Isso. Tem de padrão, o que é que tem lá de imposto? O ICMS, acho que é o básico de tudo, né? Sim. O ICMS continua nessa primeira etapa ou ele sai e entra já o imposto novo? Todos os impostos continuam. ICMS, PIS, COFINS, II, IPI, etc. Por alguns anos, os dois impostos, os dois conjuntos de impostos, né, os antigos e os novos, eles vão conviver. E ao longo do tempo, as alíquotas vão migrando dos impostos antigos para os novos. Então, a reforma tributária, o intuito dela, e ela vai conseguir isso, é simplificar, mas antes ela vai complicar para depois simplificar. Então, essa curva aí, nessa adaptação, né? Exatamente. Vai fazer todo esse juntar vários impostos numa nota só, e isso serve para serviço, para produto, CTE também. CTE também, tudo isso aí vai ter as notas técnicas, elas estão saindo, elas continuam saindo, a gente tem no nosso canal do YouTube também, a gente está constantemente atualizando as notas técnicas novas,
Nosso time está bem atento a isso aí. Em homologação já está funcionando, né? Já está rodando já, tipo assim, teoricamente já está emitindo nota em homologação com essas tags novas lá? Sim. Só nota de serviço que ainda as prefeituras estão um pouco lentas aí. A gente não sabe o que vai dar, né? E até porque cada prefeitura, muitas delas ainda tem o seu próprio sistema. O seu próprio sistema. E falar nisso, uma pergunta: tem alguma previsão para a entrada do Sistema Nacional aí, padrão nacional de emissão de notas fiscais de serviço? Existe alguma previsão? Eu não quero ser o cético e o pessimista da história, mas é que eu já estou há tempo suficiente nesse negócio. Se você olhar para a história de nota de serviço, surgiu o padrão Abrasf muitos anos atrás. Não foi adotado por 100% das prefeituras. Depois veio o padrão Abrasf 2 e agora tem a nota de serviço padrão nacional, né? Ele é bem intencionado, porém, o que eu acredito que aconteceu? Muitas prefeituras, muitas vontades, muitas regras, ele ficou muito extenso, tem muito campo. E muitas prefeituras não estão adotando. Então, às vezes, o pessoal vê, tal prefeitura adotou o convênio do padrão nacional. Pode até ser, mas ele não amarra a implementação daquela emissão. Então, ele pode fazer parte do convênio e não ter migrado o padrão, que é o que importa para o desenvolvedor, né? Ter um padrão único. Então... É um desafio, né? Cada prefeitura normalmente tem o seu padrão. Claro que muitas compartilham o mesmo padrão, né? Uhum. Mas é um desafio, né? De emissão de nota fiscal de serviço, que a gente está falando aqui é justamente de quando você vai emitir uma nota fiscal de serviço, você tem que conectar na prefeitura, e para conectar na prefeitura você tem que ter um padrão de integração. E no Brasil são quantos municípios? 5.400 e poucos. 5.400 e poucos municípios. Imagina aí você integrar com todos eles. Então é um desafio gigante, mas ainda bem que para isso e para resolver esse problema, né, nós contamos justamente com a empresa como a Focus NFE, não só para resolver esse problema, mas também para se preocupar mais com a reforma tributária do que as empresas que precisam. Então, como nós aqui que emitimos CTE, claro que nós temos aqui as pessoas envolvidas entendendo tudo um pouco sobre a reforma tributária. Mas nos aspectos técnicos normativos para emissão de documentos, nós temos aqui o amigo Ricardo Acras e a Focus NFE, que é parceira nossa e faz as emissões de documentos fiscais para a gente em parceria, integrando tudo dentro de um protocolo de segurança, de informação, fazendo todo esse trabalho. Exato. E eu queria justamente que você falasse um pouco da Focus, né? Agora sim, se apresentasse também de uma forma completa, né? Meu amigo Ricardo Acres aqui à frente da Focus, 20 anos, mas vou deixar você falar um pouco da Focus NFE e como é que ela atua no mercado. Perfeito. Então, me apresentando formalmente, né? Eu sou o Ricardo Acres, sou fundador da Focus NFE. Posso contar depois essa história, mas ela não surgiu como Focus NFE. E hoje eu estou como CEO da empresa. A Focus hoje, ela faz a emissão de documentos fiscais para mais de 34 mil CNPJs. É um número bastante relevante aí. A gente tem mais de 2 mil clientes ativos. Na parte dos municípios, a gente está integrado com 1.300 municípios, mais ou menos. A gente adiciona dezenas todos os meses, mas atualmente são mais de 1.000. E um número interessante que eu até postei recentemente no meu LinkedIn, 2/3 dos municípios do país tem pelo menos uma empresa que emitiu nota com a Focus no mês passado. Esse número dá bastante orgulho, né? Muito massa. Então, a Focus é isso aí. A gente é um conjunto de APIs que basicamente simplifica e facilita a vida do desenvolvedor para emitir documento fiscal. Muito massa. Nesses 20 anos de história, né, a gente estava olhando ali, brincando no número aqui no último mês. Está aqui anotado aqui, para não esquecer, são muitos números grandes. Então, 20 milhões de documentos emitidos. Aproximadamente 20 milhões. É muito. É bastante coisa. Numa empresa de 20 anos, emitindo 20 milhões de documentos por mês, com um time super enxuto. A gente pode falar aqui, né, desse número? Com certeza. Time super enxuto, 20 pessoas, 20 e poucas pessoas na empresa, né? Isso. A gente brincou aqui que dá uma média de 1 milhão de documentos por pessoa.
E você aí está emitindo quantos documentos, meu amigo? Você emite 1.000 documentos, o Ricardo aqui e sua equipe emite 20 milhões de documentos fiscais por mês. É muita coisa. Então, é motivo de comemoração. 20 anos, né? Esse ano está completando. Então, parabéns aí a você, seu sócio, a equipe toda aí da Fox. Um parabéns aí para todos vocês aí pela jornada, né? Obrigado. E a gente sabe, mas a gente sabe que essa jornada não começou emitindo 20 milhões, até porque há 20 anos atrás, está aqui, ó, 20 anos de inovação, Focus NFE. Esse nome NFE não existia 20 anos atrás, é verdade? Não existia. Nota fiscal eletrônica. Eu lembro que tinha uma nota fiscal com 4 vias, carbono, Exatamente. mão, Preenchia na mão. na mão, ou uma impressora matricial. Aí já era uma empresa mais Alto nível, mais né? alto nível. Eu trabalhei numa empresa que tinha matricial, mas a matricial dava mais pau do que o próprio. Até alinhar tudo. Até alinhar. Preenchi muita nota na mão antes de fazer quase 20 milhões por mês. Né? Inclusive sua própria, né? A Você minha emitiu para própria. seus clientes, né? Exatamente. Como é que começou esse negócio? Como é que começou a Fox, né? O Ricardo Acras nesse empreendimento digital com tecnologia? Queria que você falasse um pouco aqui do Ricardo empreendedor, você, seus sócios, como se juntaram e toda a história aí da Fox, porque nós temos também aqui é sempre um motivo de orgulho a gente falar da nossa trajetória e com certeza você vai inspirar pessoas aqui. Então eu queria que você trouxesse um pouco disso aqui pra gente. Bacana. Vamos lá. Contar a história. Pretensão de inspirar as pessoas, não sei, mas vamos ver. Com certeza, meu amigo. Eu, desde muito pequeno, eu sempre quis empreender, assim. Talvez não com esse nome, mas eu sempre tinha essa ideia de ter empresa, de fazer algo acontecer. E até na festa de 20 anos da empresa eu estava refletindo para fazer um pequeno discurso ali e eu achei algo que conecta desde antes da empresa até hoje, que é quase uma compulsão em simplificar problemas. Então, se você me contar um problema que nem seja de software, talvez você seja assim também, não sei se isso é do empreendedor, a cabeça ela começa a funcionar, mas por que você não tenta aquilo, aquele, chega em casa e aquele problema do Moreira. Então, com isso, e eu me apaixonei pela área de TI, né, fiz ciência da computação na Federal do Paraná, e aí eu juntei as coisas, a paixão pela TI e a vontade de empreender. Eu me formei em 2003 e em 2005, né, menos de 2 anos depois de ter formado, eu vendi meu carro, comprei uma bicicleta e fiquei 2 anos de bicicleta ali no comecinho da empresa, porque não tinha faturamento quase nenhum, mas tinha o sonho, né? E por que eu vendi a bicicleta? Não é história, não é romantizar que eu precisava, tá? Na minha cabeça não fazia sentido, né, eu ter um custo que eu não pudesse bancar com a empresa. Era isso. Dá para pagar a parcela, né? A letra, né? A letra. Nem a manutenção, nem o seguro, nem o combustível. Exato. Então E é interessante que essa atitude lá no começo, ela deu o tom da empresa até hoje. Assim. A gente é enxuto, a gente não tem custos de startup, né? Que gasta dinheiro que não tem. E essa escassez, ela faz você, na minha visão, no final das contas, você criar produtos melhores, né? E mais escaláveis, tudo isso que a gente sabe que para software é importante, né? Mas então eu fundei a empresa em 2005. Existia um software para lojas, né? Eu conto essa história. Minha mãe tinha loja, precisava de ajuda. Eu criei o software para ela sem pretensão de virar algo comercial. Quando eu comecei a empresa, aí começou a virar um produto da empresa. Então eu tinha uma fábrica de software e esse produto de lojas. Fiz alguns projetos interessantes de várias áreas. E em 2008, um diretor financeiro de uma empresa de venda de energia, que foi um dos primeiros setores que precisava emitir nota fiscal, me abordou e, Ricardo, preciso de nota fiscal eletrônica. Eu, que bicho é esse? Nunca tinha ouvido falar, né? Então me dá 2 horinhas que eu vou descobrir o que é e te falo. Quando eu peguei aquele manual, começou a conectar uns pontos na cabeça. Falei, cara, nota fiscal eletrônica. Nota fiscal todo mundo tem que emitir. Eletrônica, liga com a TI, vai ser software. E aquele manual era complexo. Era um XML e
como você deve imaginar que o governo não dava um canal de suporte, né? E aí eu liguei para ele e falei, ó, vou fazer para você, mas eu não vou te vender. Primeiro porque vai ser muito caro, eu vou te cobrar um número absurdo de horas, você vai ficar brabo comigo, provavelmente não vai fechar. E eu quero esse software para poder vender para outras empresas. Ele topou, a gente fez, em tempo recorde ali, 1 mês estava pronto o sistema para ele emitir as notas. Então essa foi... tem várias sortes no caminho, né? A sorte de... Eu nadava com esse diretor. Então no vestiário da natação ele me pediu. Essa foi a primeira sorte. Conexão, né? Networking. Networking. E a sorte dele fazer parte de uma empresa que foi a primeira leva de obrigatoriedade. Aí veio a segunda sorte. No Paraná, o governo, até hoje ele pede que as empresas emissoras de documentos fiscais se cadastrem na Receita. E na época o nome da empresa era Acras, que é o meu sobrenome, Tecnologia da Informação. E o governo, para facilitar as empresas para achar um fornecedor, criou um diretório com todas as empresas que forneciam nota fiscal eletrônica. Puxa, já sei. Acras, né? AC, era a primeira da lista. Caramba. A segunda sorte. Esse não tem como dizer que não é sorte. Legal, cara, muito massa. E aí, todo dia o telefone tocava e aí a gente começou. Tocava isso aí. assim? Esse aí mesmo. Tem uma história aqui desse telefone, já vou fazer a pergunta. É mesmo? É pra perguntar a você. Justamente assim, ó. Quantas vezes o telefone tocou pra você e você foi uma super oportunidade que você pegou aí? Esse telefone tá pra isso. E aí você já tá dizendo aqui já. Qual foi a vez que tocou mais forte que você disse, poxa, que top? Essa aí. Já está respondido, com certeza. Fui chamado para nota fiscal. Provavelmente eu não sei se eu entraria nesse negócio se não tivesse sido tão cedo. Né? Tivesse sido provocado ali pelo diretor. E também a idade também, né? O cara tá com todo gás, né? A gente fala muito, né? Você tá com uma oportunidade, né? E você fez o processo lá do empreendedor que quer fazer, né? Vendeu o carro, cara, tipo assim... Por que você vendeu o carro? Foi para investir na empresa? Não, foi não ter custo, para poder pegar, tá com a cabeça livre, fazer o negócio acontecer. Trabalhar tranquilo. E para estar preparado para esse telefone tocar, né? Porque não adianta, você falou em sorte. Sorte, eu também acredito muito. Os cavalos, eu falo muito, que é o cavalo selado, né? Como faz na nossa família. É a oportunidade, você está aberto à oportunidade. Quando você está aberto a essa oportunidade, né? Que é com esse pensamento positivo, com garra, determinação, o telefone vai tocando e a sorte vai aparecendo, né? Se você não estiver procurando, não vai aparecer nunca, você tem que estar aberto. E você estava ali, né? Você criou essas condições para estar aberto. Networking, começou a empreender, teve um negócio e veio o cara da nota fiscal eletrônica. Muito massa. Isso aí. Muito massa. Mas me diz, nesse processo aí, nesse do começo, deixou de... Manteve o sistema de loja... Continua desenvolvendo. Quanto tempo ainda para virar quase que 100% aí para ser o carro-chefe? E quando que virou Focus? Era Acras? Quando que virou Focus? Qual foi a jogada? O que mudou no mindset aí para virar Focus NFE e focar nesse negócio? O momento exato da decisão, a gente descontinuou o sistema de lojas, né? Ele chegou a ficar grande, a gente chegou a ter lá... Grande não, mas... 300 clientes. É, muito bom. Ele dava um faturamento e ele dava lucro, inclusive. O momento exato que a gente decidiu descontinuar foi quando começou a pandemia. Mas antes a gente já estava se enrolando, porque a API de nota fiscal crescia muito. Ela é uma venda certa. Né? A gente hoje gera... centenas de leads qualificados por mês até hoje. Né? E o sistema de lojas gerava lead, fazia venda, dava lucro, mas era tudo mais difícil. Né? Ele consumia uma energia muito maior, desde decisão de produto até suporte técnico, onboarding, tudo era mais caro com lojas. E aí eu virei para o meu sócio e falei que a gente precisa tomar uma decisão. Ou a gente vai investir e criar dentro da empresa 2 equipes, focadas cada uma num produto, ou a gente vai descontinuar o lojas e foco total na NFE. O mercado é gigantesco.
a lucratividade é maior e o crescimento estava muito maior, muito mais orgânico e muito maior. E aí a gente falou, não, vamos continuar sendo uma equipe enxuta, foco total na NFE, vamos perder um faturamento que não é irrelevante, mas ali na frente vai se pagar, né? E valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Foi difícil. Precisou de várias noites. Acordava. Uma noite eu acordava, não vou descontinuar. Na outra, não, eu vou descontinuar. Você sabe como é que são essas decisões, né? Como é que o cara deixa faturamento, né? Como é que o cara abre mão de faturamento. Abre mão de cliente, de faturamento, que é abrir mão de cliente, né? Mas aí você colocou na mesa o produto, mais enxuto. Isso. Tocar, né? Tem uma coisa de... Falando no que você entrega, né? E aí... Que é uma API de integração que a empresa também poderia desenvolver, né? Com certeza. No meu caso aqui, por exemplo, possivelmente... Claro, não é fácil. Primeira coisa, tem que ser realista. Não é fácil. Puta trabalho, desenvolvimento, manutenção, gente, normativa, regra, conexão. Tá. Tem uma porrada de coisa. Não é fácil. Mas dá pra fazer, não é? Dá pra fazer. Não é impossível. Mas o que você dá ao sucesso da Focus como um sistema integrador com essa função específica de emitir documentos fiscais? Qual é a chave desse negócio quando você integra com diversas empresas de software como a nossa aqui? Eu até falo para meus vendedores, né? Não façam venda por terrorismo. Não gosto. Sim. Eu não concordo de ficar criando ali uma sensação de que você não vai... Qualquer um dos nossos clientes consegue implementar. Sensação de que o cara vai capotar, né? Vamos pensar assim, né? Pô, você vai fazer isso aí por sua conta por quê? Não tem porquê. Vende pelo ganho. Né? E o ganho que a Focus traz é economia de tempo do desenvolvedor, que é um dos profissionais mais difíceis de achar e de treinar e etc. E mais uma coisa, a gente tem focos no nome, mas a gente consegue também, eu acredito, com as nossas APIs, garantir que você mantenha o foco no rastreio, na logística, no que você faz, no teu core. Né? Imagina você estar implementando uma baita funcionalidade de tracking e cai o servidor. É o que aconteceu essa semana. Cai o servidor, você não tem para quem ligar. Então, mantenha o foco aí no teu. A gente só faz isso, pra gente faz sentido, né? Criar a melhor automação possível para cada documento fiscal, para cada município, para cada situação. Então é otimização de tempo mesmo. E eu gosto muito disso, acho que é por isso que a gente utiliza vocês aqui, que é justamente essa descentralização de alguns serviços. Isso é uma tendência, né? Acho que antigamente, e você deve ter ganhado muito com isso, com essa mudança de cultura, né? Com as nuvens públicas, né? Então, antigamente você tinha um servidor em casa, você tem que desenvolver tudo em casa, né? Hoje a oferta é maior de APIs, integração. O mundo está totalmente embasado em APIs agora, né? Então, cada vez mais, forte ainda com a IA agora, com tudo. Então, e eu particularmente, eu gosto muito disso, de conectar outros, por exemplo aqui, conectar outros sistemas, outras soluções para fazer o que não é meu core. Então, roteirização. Eu tenho um sistema de roteirização, eu utilizo Google e Here e outros sistemas de mapa. Emissão de documentos fiscais. É transparente para o meu cliente, mas eu não tenho um problema nenhum em dizer. O Ricardo é a Focus, com toda a sua experiência aqui de mais de 20 milhões de documentos emitidos, emite, só que, claro, a gente tem um acordo SLA, tem todo o processo, assim como eu tenho com o Google, com a Amazon, com o sistema de segurança da informação, com os fornecedores que entregam tecnologia. Eu gosto muito disso. E eu também vendo isso para o meu cliente. Porque não faz sentido ele... Ainda existe hoje ainda, o cara quer desenvolver tudo em casa. Quer fazer um RP em casa, quer fazer um TMS em casa, quer fazer um track em casa. Só que nós temos um grande problema, né? O profissional de tecnologia é um profissional difícil e volátil. Ou seja, cada vez mais com o teletrabalho, híbrido, trabalho remoto, o cara troca muito mais fácil de emprego. Antigamente o cara não trocava porque não queria sair daqui de São Paulo para ir trabalhar no Rio. Mas agora é muito mais rápido, então troca muito fácil. E aí,
e tem o custo também, e você perde, quando você perde aquele profissional, ou você amarra ele na grana e benefício tudo, aumenta demais, ou você vai perder ele e vai perder a continuidade daquele software que você desenvolveu em casa. Então, quando você contrata empresa especialista, como é o caso de vocês, e no nosso caso também o cliente, quando nos contrata, ele tem a garantia de que eu garanto a continuidade do negócio, assim como você garante para mim a continuidade do negócio, a quantidade da tecnologia, as integrações. E isso funciona muito bem, e eu acredito que isso é um diferencial que você tem e que a gente tem também, nós, né, olhando essas questões de estar conectado. Eu gosto muito disso. Então, é uma coisa que a gente fortalece muito nesse nosso mercado, que é isso, né? Mas uma curiosidade aqui que eu queria tocar, que a gente tem em comum também, a gente já falou um pouco sobre isso, que é dessa decisão que vocês tomaram. Nós compartilhamos um pouco sobre isso aqui em alguns momentos, em outras conversas, né? A gente já falou que esse podcast já foi gravado, né? Já foi gravado em outro momento, só faltou as câmeras. Que é assim, poxa, você tomou a decisão. E eu acredito que muito disso porque você e seus sócios decidiram seguir bootstrapping. E eu acho que isso é uma coisa legal e está muito forte no mercado agora, falando sobre isso. Queria escutar de você os motivos, que por certeza você deve ter recebido muitas ofertas de investidor. Tenho certeza, né? Muita gente, no ouvido. Por que não? E quais o que é que você captura dessas decisões que vocês tomaram hoje? Em alguns momentos a gente foi abordado por empresas interessadas em M&A, né? Lá no começo, inclusive, a UOL, acho que hoje dá para falar já, né? Foi mais de 10 anos. Não. Eles tinham um sistema de nota fiscal e eles tentaram comprar a gente. Até hoje não existe mais o sistema deles. Mas eu não sei, tem algo ali nessa coisa de ter investidor na empresa que para mim a conta não fecha. Quando você traz um investidor, o teu negócio deixa de ser o negócio do teu core, né? Você deixaria de fazer logística, eu deixaria de fazer nota fiscal e passa a ser um negócio financeiro. Ele colocou 1 milhão, hoje ele quer tirar 3 milhões daqui 10 anos, 5 anos, não sei. E para isso ele vai te esmagar e te empurrar e te pressionar por resultado. E nem sempre o número, né, depois de um ano, cresceu X%, aumentou a equipe em tantos por cento, o número de clientes, nem sempre esse número conta a história inteira, porque ele pode ser forçado. Pode. Então a gente até criou lá na empresa um mote que eu brinco, mas é uma brincadeira bem séria, que é no Vale do Silício eles têm o Grow Fast or Die Slow, né? Cresça rápido ou morra lentamente. E eu acho essa frase muito errada. Assim. E aí a gente criou o Grow Slow and Build a Great Product. Então cresça um pouquinho mais devagar. É claro que você não vai ficar muito lento. Sim. Propositalmente, se der para ser mais rápido. Sim. Mas o Build a Great Product que é importante. Então, especialmente a gente que, por ser API, a gente tem que ser muito escalável, confiável, tolerante a falhas e tudo aquele... E eu acredito que se a gente tivesse investidor, ele pressionaria muito pelo crescimento e a gente acabaria não construindo um produto tão escalável. Né? Que você falou, a gente tem 20 e poucas pessoas, 21, 22 pessoas, emitindo quase 20 milhões de documentos num mês. Não seria possível se tivesse investidor. Não desmerecendo as empresas que recebem investimento. Às vezes você é um mercado novo, você precisa dominar o mercado rapidamente. Tem cenários em que o investidor é muito importante. Mas acho que no Brasil e no mundo, né, virou você cria a empresa para conseguir investidor. Depois que você consegue investidor, a tua meta é vender a empresa. E o core, e os clientes, e o prazer de resolver um problema, né, efetivamente. Então nossa filosofia é essa no Bootstrap. Eu compartilho também dessa filosofia e dessa estratégia, né? Nós trouxemos a empresa também até agora aqui, acho que você, do mesmo jeito, né? Bootstrapping. Claro que sempre abertos, né? Porque podem oportunidades que tenham sinergia com a cultura, porque é muito importante isso, né? A cultura, né? O que é que você quer? E eu gosto muito disso também que você falou. Poxa, eu tô dentro do negócio, é orgânico,
é um organismo com crescimento orgânico e organizado, né? Exatamente. Então eu tô aqui as palavras aqui, né, quando a gente tava falando em organismo, orgânico e organizado, né? Mas às vezes você compartilha com outras empresas e pode ser que tenha uma sinergia, né? Mas eu acho que nesse momento, em algumas áreas de tecnologia estão sentindo a importância de ter empresas como a sua, que são empresas sólidas, que não tiveram essa pressão do crescimento acelerado por um motivo específico daquela busca pelo mercado, para você precisa dominar hoje. Se você não dominar hoje, amanhã você morre. Já era. Né? Eu também passei por isso já, então tipo, passei pela mesma questão. Né? Tipo, hoje o mercado, existem vários players no mercado, cada um com sua qualidade específica. E eu também não peguei essa pressão, eu também não busquei por investidor de uma forma assim, ou seja, não deixei o meu negócio para buscar um investidor, que eu acho que a mesma coisa aconteceu, né? Isso. Você priorizou o seu negócio. Claro que oportunidades podem aparecer, a gente sempre, né, está ouvidos abertos, né? Sim, com certeza. Mas sempre... Mas não é a prioridade da empresa. Não é prioridade da empresa. Eu não trabalho para isso, né? Eu trabalho para atender meus clientes. Se aparecer oportunidade, a gente está sempre disposto a conversar, mas não é o meu foco. É isso aí. Focus é no negócio. É no negócio. Eu gosto demais disso e eu compartilho demais. No meu caso também. Sigo a mesma linha de raciocínio, né? O foco aqui está no negócio. Né? Tipo, tenho certeza que se você for buscar investidor, você vai ter que se dedicar àquilo. Eu escuto muito isso. Claro que a gente conversou muito tempo com fundos, foi assediado, do mesmo jeito. Mas toda vez que a gente conversou, todo mundo falava o quê? Você vai ter que se dedicar a esse negócio. Você vai ter que se dedicar a rodadas de pitch, a muita documentação, muito advogado. Compliance, auditoria. Muita auditoria, muita documentação. Pô, e o meu negócio aqui? E os meus 50 clientes estão na base aqui que eu preciso dar atenção total. E não só eu que eu trabalho direto, claro, a empresa tem equipe, mas o dono está dentro do negócio e o dono gerencia o negócio. Tem a sua cara na empresa. Né? Sim, e cascateia, né? Se o foco do CEO está em vender empresa ou achar um investidor, as pessoas acabam naturalmente indo para esse caminho. Transmite, né? Vai transmitindo para as pessoas esse sentimento, né? Simplesmente você está ausente, né? Então, tipo, uma coisa é você estar em cliente, a gente está em cliente o tempo todo, né? Hoje nós estamos aqui, né? Claro que hoje é um motivo especial, podcast, mas frequentemente você está em cliente. Você falou amanhã, está em cliente. Está em cliente. Né? Mas toda a equipe sabe que você está focado em quê? Trazer mais negócio, fechar mais negócio, trazer mais cliente, trazer mais oportunidade para dentro da empresa. Eu gosto muito e defendo muito esse nosso DNA, que é o seu DNA também. Acho que é por isso que a gente tem, uma das coisas, né? Além da qualidade da Fox, a gente tem negócio em comum. Então, eu defendo muito e falo isso comercialmente para o meu cliente também, lá na ponta. Da importância de ter o dono dentro. Queria falar agora um pouco aqui de desafio da tecnologia, né? Partindo agora para uma área mais tech e também ligadas às pessoas, né? Qual é a sua experiência lá na Focus aí com as novas tecnologias, né? Nuvens e também olhando no aspecto aí de escala, né? O que você tem feito, como que a Focus garante toda essa infraestrutura para processar esses 20 milhões de documentos mês mais, né? Mês que vem vai ter 30, certeza. Com certeza. Né? Depois dessas visitas que ele está fazendo aqui em São Paulo, viu? Vai mais. Aí vai bombar. Então a gente também não, nesse assunto a gente também não entra muito nas modas, sabe? Você deve lembrar, agora apagou bem, né? Teve a moda dos microserviços. Sim. Tudo era microserviço. Tudo era microserviço. E sisteminha não tinha um cliente ainda, já nascia com microserviço. Até que veio, eu não lembro qual empresa que foi, alguém da própria Amazon, do Prime Video, se não me engano, e escreveram um artigo que eles estavam abrindo mão dos microserviços, indo contra a AWS, que é a empresa irmã. Né? Monolito bem feito. É claro que tem serviços, mas aí você tem que deixar doer antes. Né? Você tem o monolito, ele
a assinatura de XML tá doendo, tá machucando o monolito. Separa num microserviço. Mas aí você já sabe o que tem que fazer, você já passou pelo problema. A gente usa a nuvem desde antes de ter nota fiscal eletrônica, acho que nos primórdios ali da AWS. Eu posso estar enganado, mas eu acho que em 2006 a gente começou a usar. A AWS surgiu em 2004, talvez. Então a gente já, desde muito cedo, a gente trabalha com isso de autoescala, né? E não tinha como ser diferente. Nota fiscal de repente vem uma rajada de nota e de repente parar não para, né? Mas diminui bem. Então a gente usa muito Docker e a autoescala da Amazon e o crescimento lento do produto, né? Por lento, novamente, né? Entenda, não acelerado. Então a gente se preocupa, melhora um pontinho, melhora o outro, vai sempre garantindo que ele esteja saudável, né? A gente não usa nenhuma tecnologia dessas de moda também, a gente usa Ruby on Rails no nosso core. Então, claro, estamos começando a usar IA, né? Isso naturalmente. Muito mais para os processos da empresa do que para nota fiscal. Como é que vai emitir uma nota fiscal por IA? Tem alguma coisinha ali que dá para fazer, mas... Então a gente está sempre antenado no que tem de novo, mas a gente não entra muito nas modas, nos hypes, né? A gente é bem conservador aí na escolha das tecnologias. Até porque você tem que fazer o seu muito bem feito, né? Você tem que garantir que a nota, em milissegundos, ela bata lá na Cefaz, integre e devolva para o cliente. Exatamente. Olhando esse aspecto de velocidade, assim, de performance, de questões críticas, né? O que é que tem mais crítico aí na sua operação? Eu sei que você emite todos os tipos de documentos fiscais, mas o que é que tem mais crítico? O que é que pega mais aí para você? Tive uma reunião hoje sobre isso e a MyTrack foi citada, inclusive. É interessante porque é um documento que não tem muito volume, mas ele é muito crítico, que é a MDFE. Porque é na hora do embarque e sem ela o caminhão não sai. Não sai. Então, parou a MDFE é pepino, né? É hora de pátio, é tudo aquilo que você sabe muito melhor que eu. Então, hoje, mais cedo, eu tive uma reunião, a gente vai fazer algumas mudanças baseado num incidente que aconteceu essa semana. Sim. Vai fazer um tweak e melhorar. Mas isso em relação à criticidade, né? Criticidade na hora, né? Tem que sair. É interessante, né? Porque realmente, né? O cupom fiscal, por exemplo, você emite muito cupom. Uhum. O cupom, ele tem uma criticidade ou o cara tem esse negócio de emitir em contingência? Como é que funciona? Como é que sai tão rápido o cupom lá na ponta? O cupom, ele tem natureza síncrona, né? Então, a gente bate na receita e já tem a resposta. Diferente de alguns outros documentos que em alguns estados você bate e 3 minutos depois, 2 minutos depois você busca a informação. O cupom, ele tem 2 fatores que o agilizam, né? Esse fator síncrono dele, que eu vou na receita e já pego, e ele tem uma contingência offline. Ele é tão crítico que a receita já pensou nisso. Ó, se você tiver problema na tua internet ou a receita estiver fora, você emite o documento mesmo assim e depois você integra ele com a receita. Então aí ele sempre vai sair rápido. Mas tem uma contingência, tipo assim, se o cara estiver offline, tem alguma coisa que acontece ou não? 100% online, tudo que acontece... Não, você tem uma contingência offline mesmo. Tem? Você pode fazer até, assim, caiu a internet do restaurante, ele vai conseguir emitir o cupom. Aí depois pega e manda para vocês. Depois integra. Dos seus clientes, o que é o que tem maior quantidade desses 2.000, 50 e poucos mil? O número tá aqui, né? Tá aqui, ó. 34 mil CNPJs. Puxa vida, é muita coisa, hein? Muita coisa. 2.000 clientes. Muito cliente na base. Cliente meio, né? Cliente pagante, né? Isso. 20 milhões de documentos. 2/3 do município. Eu vi o postagem lá. Já vou copiar já. Com certeza, uma observação. Esses 2/3 de município, que são emitentes, você deve ter 99% de destinatário, né? Ah, sim. Com certeza. Você olha nota, CTE, tudo. Então, eu tô para tirar um número que vai dar uma abrangência maior, que é o PIB desses municípios, né? Então, qual o PIB dos municípios que a gente tá dentro? Aí vai dar mais de 90%. Sim. Com certeza. E destinatários é verdade. Destinatário, né? Eu vou pedir para fazer um estudo aqui também. Quantos destinatários
a MyTrack passa pela MyTrack aqui em todo o cenário. Legal, bom número, né? Acho que possivelmente em muitas cidades do Brasil. Mas eu ia fazer a pergunta do universo. A maioria, pelo que eu entendo, está em Notoscal de Save, tá, desses 2.000 clientes, são o quê? Quais são as empresas que têm aderência para contratar a Focus? A maioria são ERPs, sistemas especializados, né? Logística, como vocês, mas a maioria é ERP ou plataforma de e-commerce, justamente pelo fato que eles são uma empresa que atende várias. Então ele tem muitos emitentes em várias realidades, né? Em vários municípios, vários estados. Como a gente normaliza essa emissão, ele pode fechar negócio em qualquer lugar que ele sabe que vai emitir nota. Então esse é o maior cenário. Muito bom. Queria voltar aqui para o empreendedorismo, né? A gente vai mesclando aqui, viu? Boa, legal. Com empreendedorismo, técnico e empreendedorismo. São dois assuntos aqui que vai deixando, né? Nesses 20 anos que a Focus está fazendo agora, esse ano agora 2025, né? O Ricardo trouxe aqui para mim aqui, ó, os bolachinhos, depois eu vou provar aqui. Boa. 20 anos de Focus. Quais foram aí os maiores desafios na jornada, né? E com esses desafios, os maiores aprendizados, né? O que é que foi que o Ricardo traz aí como empresa e aí agora como pessoa, né? Como pai, marido e tal. Porque faz parte, né? A empresa tá... Não tem como separar muito, né? O jogo. Assim, tipo, o empreendedor... Com certeza. É conectado, né? Sim. Quais são os aprendizados aí na empresa, os desafios, os aprendizados nos dois âmbitos? Vamos lá. Eu acho que um grande desafio que foi assim, aquele de pensar o que eu tô fazendo. Então, voltando nos anos, né? 2008 a gente começou a nota fiscal. E a empresa era inteira minha. Eu tinha 100% da empresa. Só que eu não tinha dinheiro para bancar o desenvolvimento de nota fiscal eletrônica, era muito complexo. Então eu tinha 2 amigos que trabalhavam junto, e eu fiz uma oferta para eles. Desculpa. Eu falei, vamos desenvolver isso aqui vai ficar grande, eu tenho certeza. E nesse negócio de nota fiscal, a gente fica um terço, 33% para cada. E vamos lá. Eles toparam, foram super parceiros, 2 amigões meus até hoje. E desenvolvemos, entregamos. E foi 2008, foi 2009, foi 2010, foi 2011. E aí eles desanimaram. E decidiram independentemente, mas no mesmo mês que eles não estavam mais dentro. E aí eles saíram e eu fiquei sozinho, não tinha mais ninguém na empresa, porque a empresa tava, como eu tava dando foco na nota fiscal, eu não tava fechando muito software sob medida. E aí eles saíram e eu tive que pagar para eles a parte deles. Poxa. Então faturamento baixo, tempo nenhum, porque daí eu assumi o trabalho de 3. E ainda com uma dívida grande, né, que eu tinha que pagar. E ali foi assim, tô há 6, 7 anos vendo todos meus amigos com emprego, tudo desenvolvedor na época de ouro, né? E o que eu tô fazendo aqui? Voltando, porque eu tinha recém-casado, voltei a trabalhar em casa e tive que fechar escritório, fechar tudo, e com a dívida. Eu fiquei 2 anos pagando. E aí aquele momento que você pensa, mas eu falei, cara, não tenho o que questionar, isso aqui vai dar certo, tem que dar certo, agora tem mais ainda que dar certo. E nessa mesma época o Egon, que hoje é meu sócio, ele estava saindo de uma fábrica de software também. E a gente passou lá quase 1 ano conversando, e aí ele entrou na empresa. Ele comprou 25% da empresa em 6 pagamentos, mas cada pagamento tinha um desconto de uns 90% se ele batesse determinadas metas, que era que legal. Assumir tal tecnologia e etc. E aí qual que foi o aprendizado, né?
o maior deles é bem prático. Faça teus acordos e pense na saída das pessoas. Quando você está se associando com alguém, fazendo um negócio, pense... Acho que é mais importante pensar no se não der certo do que do se der. Se der certo, vai estar todo mundo feliz. Se não der certo, quais são as regras? Né? E foi isso que eu fiz com o Egon. Né? Quando a gente decidiu ser sócio, a gente passou 90% do tempo debatendo como que seria. A gente chegou até assim, se eu morrer, e se você morrer, como que fica. Acordo de sócio, né? Acordo de sócio. Acordo de sócio que rodou no fio do bigode por 10 anos. A gente foi fazer 2 anos atrás, formalizar aquilo que a gente tinha combinado, mas estava combinado. E assim, até hoje eu não assino contrato sem olhar as cláusulas de saída. São as mais importantes. Bom aprendizado. Ficou uma dica aqui gigante, hein, para o seu ouvinte. Faça acordo de sócio. Até porque você tem que ter um sócio, né? Na verdade, é muito difícil caminhar sozinho, né? É possível. É possível. Mas é muito difícil, né? Muito difícil. Quando o Egon entrou, eu precisava de alguém para focar mais na área técnica. Para poder vender, fazer a marca, pensar no produto, mas com alguém que eu pudesse confiar que fosse ponta firme ali. Muito massa. E na vida pessoal, como é que foi essas... Dá para compartilhar alguma história aí? Como é que foi essas... Poxa, o cara... Eu tenho um bocado de história, tá? Mas deve ser para o próximo capítulo, mas... eu olho muito para o que eu passei ali. Poxa, tem história demais. Tem alguma história aí que foi super... Acho que só histórias boas. A Karina, minha esposa, foi parceiraça. Em 2005 ela já era... Eu e ela, a gente estudou junto, faculdade. Que legal. 4 anos de faculdade. A gente foi começar a namorar no baile de formatura. 6 horas da manhã do baile de formatura. Acho que bateu cara, talvez eu nunca mais veja, né? Então... É agora, É agora. Tava no after já. Tem um after agora, né? Agora tem, né? Tem um after agora, eu tava no after, né? E aí a gente começou a namorar em 2005, quando eu abri a empresa, vendi o carro, falei, cara, eu corro um risco aqui, né? De perder a namorada, nada, continua parceira, lua de mel, metade 2, 3 horas de manhã, trabalhando. Caramba. Madrugadas, você sabe como é que é, né? No começo eu trabalhava das 6 da manhã às 11 da noite todos os dias, né? E quando saíram os sócios, que eu fiquei sozinho, aí eu voltei a trabalhar madrugadas, muitas horas, recém-casado. Minha sempre apoiou, sempre foi super parceira. Que massa, cara. E aí em 2014 veio a Soraya, ainda estava nos desafios, né? Mas o pessoal acha que filho atrapalha, né? Mas o filho é um turbo que você ganha, né? Você vai trabalhar pensando... agora não é mais... Eu não tô mais brincando, se der errado eu procuro emprego. Agora tem as boquinhas ali para alimentar. Que massa, que massa. Eu super também... as histórias... Eu faço a pergunta quase já sabendo já que os empreendedores, independente se é homem ou mulher, mas o cônjuge, né? É muito importante no jogo. Muito. Né? É crucial. Porque... E aqui tá aí a Karina, né? Outros que passaram aqui, eu, o Milton, né? As nossas esposas, a Rafaela, a Silvia... Né? Milton, quando a gente começou mesmo o negócio a rodar, ele casou, recém-casado, tal, trabalhando muitas horas, tal. Puxa, o cara é recém-casado, bicho, muitas... Mesma coisa, eu com a bebê também, do mesmo jeito. Então a gente compartilha essas histórias. E o mais legal é que é o seguinte, particularmente eu tenho uma coisa assim que é... Eu curto demais minha filha, mesmo trabalhando muito. Minha família, minha esposa... Porque as horas os momentos que você está trabalhando, Mas os momentos que não está, são momentos que você está muito dedicado. Eu falo muito sobre... Trabalhe muito, mas na hora de aproveitar, aproveite com qualidade. Com qualidade, sim. Então eu trabalhei muito também com bebê. Agora vem outra aí, já. Abrindo aqui no podcast a primeira vez. Minha esposa está grávida. Opa, parabéns. Vem um aí, vem. Que legal. Tá esperando. Então... A gente sabe que trabalha muito, são muitas horas, mas vem a recompensa, né? Você tem outros benefícios, você consegue gerenciar mais as outras horas que tá fora, você tem outros benefícios, tem esse aproveitamento, né? Com certeza. Aí são muitas horas, né, amigo? Eu conto isso, mas isso é o começo, né? Sim. E um dos acordos que eu fiz com o Egon, quando a gente
decidiu ser sócio, foi, cara, a gente sabe que vai ter momentos difíceis de madrugada trabalhando, porque a gente tá construindo um negócio, mas vamos ao mesmo tempo montar uma empresa que a gente gostaria de trabalhar. Então, agora que a gente tem estrutura, né, não existe hora extra na Focus. Raramente. Quando tem alguma... Assim, provavelmente 1º de janeiro vai ter, porque entra a reforma tributária. Eita, mas já entra agora já? 1º de janeiro agora. 1º de janeiro. Então é... Particularidades, né? São momentos específicos. Né? Mas nesse meio termo, assim, depois que a gente conseguiu estruturar, a gente até relembra isso muito, assim. Aí eu comecei a fazer uma arte marcial, o Egon começou o curso de yoga. Que legal. E aí eu pude dedicar bastante, além dos filhos e tudo, fiz até o... Não é até o fim, mas até a tal da faixa preta. É o quê? Aikido. E o Egon fez o curso, hoje ele dá aula de yoga, né? Caramba. Tocando a empresa, a gente teve tempo... Pra exercitar os hobbies. Pra fazer mais alguma coisa. Outras coisas, desenvolver, né? Na vida mesmo. Que o cara tem que ter, né? Tem que fazer outras coisas, né? É. Tem que ter outros projetos. Isso. Quando fala... Já falei aqui também algumas vezes já, né? O terceiro ambiente, né? São... os terceiros outros ambientes, né? Que você tem o ambiente da família, né? Que é a esposa, os filhos. Você tem o ambiente da empresa, que é onde você está trabalhando, que você passa muito tempo. Às vezes até mais, né? Dependendo dos dias. E tem o terceiro ambiente, né? Que é a igreja, é o tênis, é o aikido. Isso. É a yoga, é pilates, o que é que você... A bike. Exato. Né? Quais são os seus terceiros ambientes, né? Então, é importante você ter outros ambientes. Falando em arte marcial, aí segunda-feira agora eu fui com meu sobrinho acompanhar ele no jiu-jitsu. Bernardinho, um abraço assim pra você. Aí ele me colocou lá pra jogar, eu tô quebrado aqui ainda hoje, tá? Como é que faz aí? Mas você treina? Isso, não. Aí me colocaram lá pra brincar, né, com as criançadas. E o treino das criançadas, meu amigo, não é brincadeira, né? É puxado. Meu amigo, finalizando aqui esse nosso primeiro papo aqui, né? Porque nós vamos, com certeza, estruturar aqui outros. Opa. Porque eu tô sabendo aqui que você tá cada vez mais aqui vindo pra São Paulo sempre. Então, o convite aqui está sempre feito aqui para vir bater outro papo aqui. Sempre quiser puxar um assunto, uma novidade, vamos usar esse canal aqui para divulgar para você, para o seu sócio, para a equipe. Mas olhando esse finalzinho aqui, eu queria entender os próximos, o que você compartilhasse aqui, próximos passos, o que a Focus aí está se mexendo cada vez mais. Eu sei que todo dia é uma coisa nova no empreendedorismo, por mais que a gente trabalhe com um produto estável, com um produto que é forte, que é API, né? Muito produto o seu negócio. Mas quais são os próximos passos aí da Focus nesses 20 anos agora? O que é que vai rolar aqui nos próximos? Aqui dá para dar um gostinho aqui para dizer a gente aqui? Com certeza. A gente passou por um período em que a gente pensou em lançar outros produtos. A gente ainda pensa em lançar outros produtos, mas não é o momento ainda. Tem bastante gente que fala de SaaS hoje e tem... Alguns falam uma coisa, outros falam outra, mas tem um tamanho de empresa que até chegar nesse tamanho você não deve pensar em outro produto. Sim. Né? Alguns dizem um determinado faturamento, outros dizem qual a market share ou penetração no mercado, e a gente ainda não atingiu isso. Então, por hora, a nossa ideia é seguir empreendendo dentro da Focus. Tem bastante coisa para ser lançada ainda, né? A gente já lançou a gente já lançou 2 produtos dentro de documentos fiscais, né? Um deles é a indexação de documentos, onde você sabe que você manda o documento para nós, a gente manda para a Receita e te retorna. Mas você não consegue buscar esses documentos dentro da nossa base. Você busca na tua, que foi você que gerou Só que a gente descobriu que tem muito cliente que precisaria fazer essa busca dentro da nossa base. Para uma auditoria, para uma reality check ali. E a gente lançou esse produto, né, a indexação. Então agora tem uma interface que você busca documento por faixa de valor, chave, destinatário, etc. Acho que eu já uso aqui já, que para mim aqui já baixa já, né? Os já. Backups, tá? O backup é uma coisa, né? Esse aí você filtra esses documentos. Você pode filtrar por características. Destinatário. Isso. Legal.
Primeira versão saiu há poucas semanas, agora a gente está escutando os clientes que já estão usando para melhorar o produto. Legal. E o outro que a gente está chamando de automação fiscal, em que esses cálculos de impostos, ao invés de você fazer no teu ERP, você arrastando caixinha e setando regras, você configura esse cálculo do nosso lado. Então é uma automação fiscal que preenche o documento. Eu acho que com a reforma tributária vai ser, principalmente nesse primeiro ano, que é uma alíquota fixa, só uma alíquota de teste, eu acredito que vai ser possível, usando essa automação, ou não ter nenhuma ou ter muito pouca alteração no ERP dos clientes. Porque tem um conjunto de parâmetros ali, né, de ICMS, substituição tributária, tudo que você imagina, IPI por NCM, Isso. Tudo. Você pode colocar isso tudo na sua solução e a gente só enviar para você o negócio fechadinho. Só envia. Você mesmo definiu a regra, né? Só que no nosso ambiente. Escutaram aí, né? Pode cobrar aqui depois o Ricardo aqui que eu quero. É isso aí. Então a nossa ideia é seguir assim, né? Enquanto a gente não chegar em um determinado tamanho que justifique a gente diversificar, a gente vai empreender dentro da Fox, melhorando o produto cada vez mais. Muito massa. Você está lá em Curitiba, a equipe, eu sei que você trabalha, está todo mundo espalhado, mas você tem uma sede lá em Curitiba, mas está sempre em São Paulo também? Sempre São Paulo, começando a girar mais aí, divulgar a marca, fazer mais conexões aí. Boa, show de bola, show de bola. Agora mesmo, para fechar, né, antes de pedir para você aqui fechar, que eu peço para o convidado fechar, eu quero deixar aqui registrado aqui. É uma parceria muito boa que a gente tem com vocês. Muito obrigado mesmo pelo fornecer, por estar à disposição, suporte, equipe, plataforma, toda a parte comercial que a gente trata. Então, muito obrigado. A gente já teve essa conversa antes aqui, mas sou muito grato pelos fornecedores que nos prestam um serviço de qualidade, né? Assim como você deve fazer com outros clientes seus. Então, a MyTrack de verdade agradece a Fox aí pela parceria. É um prazer demais ter você aqui, ter recebido, escutar um pouco dessa história. Espero aí que a gente faça muito papo como esse. E eu super indico a Fox para as empresas que precisam ter essa autonomia para tocar o seu negócio específico e deixar a parte fiscal com especialistas que são vocês. Então, primeiro vai essa gratidão, parabenizar aí pelos 20 anos. Né, que é sucesso total, pela história fantástica, família, equipe, tudo que você construiu. Parabéns, meu amigo. Agradecer mais uma vez pela presença aqui no podcast. E eu deixo aí agora com você a mensagem final. Fala o que você quiser, tá aberto aqui, meu amigo, sobre você, Fox, dicas. A mensagem é sua, não é você que manda. Bacana. Pô, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse podcast começou 2 anos atrás, né? Eu vim visitar o Moreira aqui na MyTrack. Ele é recém-cliente e a gente viu que já estava engatando o volume de emissões. Eu falei, vou visitar esse cara aí. Mandei mensagem já... Pô, apareça aí, vamos tomar um café. Acabou virando um papo de quase 2 horas, acho aí. E é interessante porque eu não sou de participar muito em podcast, acabei de participar de outro, mas não é muito... E aquela conversa lá provocou de eu refletir sobre algumas coisas que a gente já fazia, mas nunca tinha verbalizado, assim, com intenção. Legal. Então, parabéns pelo podcast aí, eu acho que faz um super serviço, não só para quem assiste, mas para quem vem aqui, racionaliza tudo, entende até a gente mesmo. Então... agradeço demais, espero poder vir aí mais vezes. E obrigado mesmo. A cadeira aqui está à sua disposição, de verdade, porque é uma parceria e é uma amizade aqui que a gente já tem, eu acredito demais todos os conceitos, a gente compartilha de muita coisa, né? Então está tudo aberto. Sobre o aprendizado é mútuo, aqui eu vou aprendendo muito com os convidados e com você hoje. A cabeça aqui vai fervendo, você não imagina quanto é a conversa, porque a conversa vai fluindo, né? A gente vai partindo para o pessoal, para o negócio, para tecnologia, e aí vai aprendendo, puxando, puxa, que massa, tal, não sabia disso, isso é muito legal, e eu acho que o podcast tem servido muito para isso também. Eu tenho sempre, o aprendizado está muito forte aqui, e
descobertas novas, né? Então isso é muito bom. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado aí a vocês, ouvintes que estiveram com a gente. Queria dizer a vocês, não deixem de seguir o nosso podcast, sigam o nosso podcast aqui, marquem o sininho aqui, né? Porque você vai receber não só esse conteúdo aqui, mas outros conteúdos que virão do próprio Ricardo e de outros convidados nossos que já tem na nossa plataforma aí, nossos canais aí do Para o Seu Conhecimento, podcast Para o Seu Conhecimento. Agradecimento especial aí aos patrocinadores, MyTrack, Disprays, Prize de Representação, Subcaps e Focus NFA agora com a gente aqui, marcando presença também, né? Deixando aqui a sua marca registrada aqui no podcast. Agradecimento especial também à nossa equipe aqui de marketing, o Fábio Bessol está aqui com a gente hoje. Muito obrigado, meu amigo. Conduções técnicas, trabalhos técnicos do Gabriel Leal. Gabriel Leal aí da Edifica. É isso mesmo? Falei certo agora? Edifica tá aí. Sucesso total na gravação de podcast. Pode contar com o Gabriel. Liga para ele e contrata o Gabriel aí para gravar seu podcast. Inclusive, se quiser gravar aqui no nosso estúdio, pode gravar, né? O cara é fera. Beleza? Muito obrigado a vocês. Eu fico aqui com mais episódio. Ricardo Acras aqui no Para o Seu Conhecimento. Muito obrigado, pessoal. Valeu! Valeu!